Boa noite. Vamos tentar trabalhar, esse nosso segundo momento. Aqui está um pouquinho barulhento hoje, devido às campanhas políticas, mas a gente vai tentar trabalhar um pouquinho a síntese do nosso encontro presencial hoje, para estar enviando as pessoas que não puderam, não tiveram a oportunidade de participar, ou porque não tem um programa Google Meet, ou por outro ou qualquer motivo, Hoje nós trabalhamos então a partir de 2 livros, a Bíblia no meu dia a dia, Jonas Abib, Monsenhor Jonas Abib, e continuamos também em cima do livro, a partir do livro de Rosana Pulga, que vem nos trazendo algumas metodologias de como a gente pode ler a Bíblia. Então, para quem ainda não adquiriu, que queira adquirir, são livros bons que realmente vão nos ajudar a ler e compreender melhor a palavra de Deus. Para começar esse nosso momento, nós fizemos a leitura do livro Atos de Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a 40. Esse trecho bíblico, ele fala um pouquinho da conversão de um eunuco, mostra que a fé cristã quebra todas as barreiras, independente de classe social, de etnia, de credo, mostrando aqui um episódio onde se realiza uma iniciação cristã. Há, na verdade, o encontro, o anúncio da palavra, a catequese e o batismo. E, na verdade, o que a gente vê aqui é que as pessoas que buscam algo ou alguém que lhes dê sentido para a vida, e de um outro lado, o missionário que obedece ao Espírito Santo, indicando o momento e o lugar oportuno para esclarecer quem as pessoas buscam e para fazer o grande anúncio da palavra. Então fica aqui uma frase que nos chama a atenção e que, de certa forma, foi o ponto-chave da nossa discussão, que é: como posso entender se ninguém me explica? Então Filipe, ao perceber que o eunuco estava lendo Isaías capítulo 53, na parte em que fala sobre a paixão de Cristo, ele pergunta ao eunuco, se ele está entendendo o que está lendo. Ele diz, ele responde: como posso entender se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. E Filipe então o ajuda a compreender esse episódio da palavra. E ele então se converte, porque ele aceita Jesus como seu único Salvador, e Jesus dá um novo sentido para a sua vida através do batismo. Então, de certa forma, a gente vê que esse trecho aqui diz que não basta ler e estudar a palavra, a Sagrada Escritura, mas é necessário que alguém abra a perspectiva de fé para mostrar que a Bíblia é o espelho da experiência humana e é também o anúncio de Jesus Cristo. Então, a gente começa a nossa discussão a partir desse trecho bíblico, dessa parte da Bíblia, e pegando como ponto de partida essa frase, como posso entender se ninguém me explica? Então, a gente pode perceber que o quão é belo estudar a palavra, porque a leitura da palavra, a leitura das tradições bíblicas são muito prazerosas, trazem textos compostos de grande beleza literária, palavras bem colocadas, a gente tem a oportunidade também de fazer um passeio na história do povo de Deus, visitar outras regiões, conhecer outras culturas, outras línguas, outras épocas, deixar-se guiar por tudo isso. E a gente percebe também que Deus realiza milagres em nossas vidas, faz uma imersão, uma inversão de destinos dos mais sofridos àqueles de melhor situação. Então é um estar a serviço da dinâmica religiosa. E a Bíblia, ela nos possibilita perceber que ela acontece, ela é vivenciada, ela é lida, entendida e compreendida em lugares privilegiados. Então a gente pode falar aqui da comunidade, da nossa vivência em comunidade,
porque na comunidade é o lugar onde a palavra é lida, onde a palavra é acolhida, onde a palavra é estudada, é orada, é cantada, é celebrada, é vivida, né? Então é o nosso alimento, é o alimento da nossa fé. E a leitura da Bíblia se torna prazerosa, ela se torna compreensível, ela se torna libertadora, transformadora, quando a gente encontra esses lugares privilegiados. Então, a comunidade é um lugar privilegiado, onde a gente pode ler, viver e sentir a palavra. A gente também fala da educação da fé, que é a catequese na igreja. Na catequese a gente aprende as primeiras narrativas da história da salvação, da história do povo de Deus, né, com a missão de repassar isso para outras gerações. Então, na catequese nós anunciamos a palavra, né? A nós é anunciada a palavra também, falada, escrita, encarnada. Então, nós somos orientados desde muito cedo a conhecermos a palavra de Deus, a interpretar e a praticá-la, né? A liturgia também, ela é um espaço privilegiado onde a gente lê, compreende e interpreta a palavra de Deus. Na liturgia nós podemos ler, reler, proclamar, comentar a palavra de Deus continuamente, seja através dos ritos, dos gestos, dos sinais e das palavras, né? E no louvor e na ação de graça, na missa, na Eucaristia, bem como nos momentos em que nós vivemos essa Eucaristia bem participada, bem celebrada, né? A gente entende o mistério da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente tem também o espaço exégese, que é a dedicação de uma pessoa no trabalho minucioso e estudo profundo, sistemático, acadêmico da Bíblia. Ele estuda o texto da Bíblia para nos dizer o que está escondido. Situa o texto num contexto e traz para bem mais perto de nós, numa linguagem compreensível, né? Lógico, imbuído e ungido pelo Espírito Santo. Existem então muitos recursos que nos possibilitam colocar isso em prática, né? Essa educação de fé, essa liturgia, esse espaço exégese, né? E também a comunidade. Então a gente lê a Bíblia a partir da fonte. Deus é a fonte e a origem da vida, origem de tudo. Jesus também é o restaurador e o salvador da vida. É a palavra viva e vivificante na Bíblia. Então o Espírito Santo, né, é o nosso renovador da vida, é o inspirador e o santificador, né, de toda pessoa que lê, né, a palavra de Deus. O Santo Irineu nos diz que todas as vezes que alguém acolhe a palavra em seu coração, ele torna-se mãe de Jesus. Só então é possível exclamar: eu nasci de novo e gerei vida nova. Então, quando a gente confia no Espírito Santo, na ação de Deus na nossa vida, né, por mais simples que nós sejamos, por mais simples que uma pessoa seja, ela vai se emprenhar de Deus, como diz Rosana Pulga, e parir Jesus Cristo todos os dias, né? Jesus vai nascer em nossas vidas todos os dias. Então, a Bíblia, ao lermos a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia é um livro da mais bela literatura, né? Traz artisticamente textos muito bem elaborados, que pertencem a uma história antiga, mas que ainda se faz presente nesse momento em que nós vivemos agora, né? Então, esse livro se expressa de diferentes formas. E a gente precisa entender que a Bíblia não foi organizada cronologicamente, nem por ordem alfabética, mas partindo, né, de gêneros textuais diversos. Então, a Bíblia se organiza a partir de gêneros textuais diversos. E esses gêneros textuais, né, eles nos trazem coisas tristes, coisas alegres, né? Nos fazem rir, nos fazem chorar. É como se a gente tivesse em mãos um álbum de família que a gente pudesse recordar acontecimentos que já se passaram, mas que de certa forma marcam a nossa vida, né? No momento presente em que nós estamos. Então, ao ler a Bíblia é preciso ser ou ter um olhar simbólico, interpretativo e espiritual para que a gente possa se encantar
pela palavra de Deus. E entender também que a palavra de Deus não é a Bíblia, mas a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, né? Então a palavra é eterna, essa palavra de Deus, que é uma palavra eterna, é também uma pessoa divina. E por mais sagrado e inspirado que seja um livro, não pode conter toda a palavra. Então no livro de João, no capítulo 21, versículo 25, João afirma isso. Ele diz que Jesus fez muitas coisas aqui na terra, né? Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveria escrever. Então, o que João mostra aqui, que nem tudo que Jesus fez aqui na terra foi possível ser escrito na palavra. Então, muitas coisas não foram escritas, mas ensinadas, vividas, e isso constitui a tradição viva da igreja. Então, as escrituras por muitos anos foi regra de fé, né? As escrituras nos diz que há tradição oral, há tradição escrita, né? E Jesus deixa isso bem claro no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide pregai o evangelho a toda criatura, né? Então a própria Bíblia testemunha em favor da tradição, como eu disse, né, na segunda carta de João, versículo 12, embora tivesse muitas coisas a escrever-vos, não o quis fazer por meio de tinta e papel, pois espero ver-vos e falar-vos de voz viva, né? Então a tradição oral, né? A tradição escrita também, mas a tradição oral. Nem tudo então está escrito na palavra, né? Então ele vem trazendo aqui, né, que conservai-vos firmes na fé e guardai as tradições que aprendestes, que pela nossa pregação, quer pela carta, ou seja, quer pela tradição oral ou quer pela sagrada escritura. Em Timóteo também, né, o que ouviste da minha boca e de muitas testemunhas, confiava a outros homens fiéis, capazes de instruir os outros. Também nos lembra aqui da importância da tradição da igreja. Então, a tradição ou o ensino dos apóstolos e seus sucessores são fonte de fé. A escrita não é a única fonte de fé, tá? Então, nas metodologias práticas aqui, a gente vê que existem, né, uma diversidade de fontes que nos trazem possibilidades da gente refontalizar, né, ir até a fonte para compreender de fato a palavra de Deus. Então, como posso entender a Bíblia se não há quem me explique? A gente pode entender a Bíblia na tradição viva da igreja, nos documentos do magistério da igreja, nas fontes de pais e mães da igreja, na tradição oral, na tradição escrita, enfim. E aí a gente então começa a falar dos métodos, né, possíveis de se ler a Bíblia. A gente precisa entender que sempre a gente tem que iniciar invocando o Espírito Santo, né? Fazer uma leitura lenta e atenta do texto, o que o texto está falando. A gente precisa entender o que o texto está falando, quem está falando, qual assunto que está sendo falado, escolher um versículo que mais me tocou, né? O que ele fala para mim, lembrar outros textos bíblicos semelhantes que também falam do mesmo tema, do mesmo assunto. A oração é rezar o texto, respondendo a Deus o que o texto me faz dizer a Deus. E permanecer em absoluto silêncio. Apaixonar-se pela palavra de Deus, enamorar-se de seu amor. Colocar em prática aquilo que a palavra pediu, né? Formular um compromisso que ajude você a ser melhor. E rezar sempre ao final um salmo apropriado, né? Então é uma forma que aqui Rosana Pugo nos apresentou. A gente pode também, né, usar a metodologia de Jonas Abib, que vem nos falando das regras de ouro, né? Ler a Bíblia todos os dias, é importante que a gente leia a Bíblia todos os dias, tem um horário marcado para leitura, você tem que ver qual é o melhor horário para você fazer a sua leitura bíblica.
Marcar também a duração, se vai ser 10 minutos, se vão ser 20, se vão ser 40, né? Eu, por exemplo, costumo ter o hábito de fazer essa leitura bíblica durante 1 hora. Eu acho que ainda é pouco, né? Escolher um bom lugar, um lugar tranquilo, né? Silencioso. Ler com a caneta ou um lápis na mão para que você possa riscar, né, a sua Bíblia, né? Ter uma Bíblia também que você possa riscar, carregar para onde você for. E fazer tudo isso num ambiente de oração, num ambiente orante, né? E ter também o seu diário espiritual, que é o seu caderno de anotações. O meu caderninho não tá aqui, não tá. É um caderninho de anotação, né? Eu, por exemplo, já tenho 2. Esse aqui já é o meu segundo caderno espiritual. Esse aqui foi o meu primeiro, que eu comecei na quaresma. Então, para quem acompanhou aquele estudo da quaresma que eu enviei, né? Esse aqui foi o meu primeiro caderninho, né? Ó, tá aqui. E eu já estou no segundo caderno, né? No meu segundo diário espiritual. Nesse diário espiritual, né? Você vai reservar uma folha para cada dia. Nessa folha você vai colocar no alto dela a data, o dia, o mês e o ano que você está fazendo esse estudo e fazer a sua maneira seguindo alguns itens, né? Anotar de verde as promessas de Deus. Então, no trecho bíblico que você leu, o que Deus promete, né? Aquilo que Deus promete nós podemos confiar. Então, esteja sempre marcando em vermelho as promessas de Deus. É importante anotar dia a dia na leitura que fazemos diariamente. Nem sempre nós vamos encontrar nessas promessas, mas em muitas passagens da Bíblia a gente encontra com frequência. Anotar, por exemplo, de azul, riscar de azul, né, as ordens de Deus, que é aquilo que Deus prescreve, né, aquilo que Deus nos manda fazer, ou proíbe, ou ordena, para que nos conduza no caminho da fé, né? Então precisamos também conhecer essas ordens e guardá-las. E depois você pode marcar de verde, aí tem aquela caneta de 4 cores, o princípio eterno, que é aquilo que Deus coloca para nos fundamentar o nosso comportamento, né? Aquilo que nos rege. E isso vai funcionar em todo e qualquer tempo. Então, por exemplo, né? Quando a gente morrer, a gente não vai levar nada daqui. Então, é um princípio eterno, né? Não carregaremos o nosso ouro e prata, vão ficar aqui, são coisas da terra. E por fim você vai então, no final dessa leitura, tentar descrever qual é a mensagem que Deus deixa para mim, né, a partir dessa leitura. Após a leitura, o que ficou, qual é a impressão, qual é o entendimento. E anote isso todos os dias. E depois anota também como posso aplicar isso em minha vida. Tome nota disso. E o diário espiritual é importante porque é uma forma de você registrar as revelações recebidas diariamente, né? Saber também quais são as suas expectativas, né? Ter o coração aberto, ficar também esperando aquilo que Deus quer te dizer. Fidelidade a Deus obriga a gente a ser sério, né? Honesto em relação a nós mesmos, porque você precisa ter um horário, precisa ter uma fidelidade do seu estudo bíblico. Facilita também a nossa revisão da Bíblia, né? Seja ela semanal, mensal, ter um conhecimento da palavra e avaliar o nosso progresso, né? Como a gente começou e como que a gente chega ao final de um ano, 2 anos, enfim, avaliar o nosso progresso. E então é mãos à obra, tá? Mãos à obra. Então a nossa primeira tarefa é ler as cartas de Paulo. Na verdade, pede para a gente ler a primeira carta de Paulo e 2 vezes, né? Então é importante que você faça essa leitura. Então eu sugeri às meninas para a gente ler as 3 cartas de uma vez. Ler um pouquinho sobre a vida de João, eu enviei um vídeo lá para o grupo, e ler também o vídeo, né? Assistir o vídeo lá que fala sobre as 3 cartas de João. E no nosso próximo encontro presencial, nós vamos conversar sobre as cartas de João. Então vamos lá, mãos à obra, ler, saborear, orar, contemplar, escrever e revisar a palavra de Deus. Conto com vocês no nosso próximo encontro. Fiquem atentos porque a gente vai agendar esse encontro lá no grupo do WhatsApp. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.